Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom, quarta-feira, né, dia dos nossos vídeos, tá? Domingo, a gente falou das tentações de Jesus e uma pessoa ficou numa dúvida sobre o cálice de Jesus, né? O cálice que ele disse lá na oração: Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice seria o quê? Jesus podia dizer assim: afasta de mim essa experiência, essa má experiência, eu não quero esse acontecimento, entendeu? Cálice é o sofrimento que Jesus ia passar naquele momento. Não é só o físico, a gente pode pensar o físico, né? Mas é o sofrimento da alma, do espírito, porque naquele momento Deus deixou de estar perto de Jesus, tá? Então Deus se afastou de Jesus por conta dos nossos pecados, né? Por conta da nossa maldade. Então Jesus pagou por tudo isso e o preço mais forte foi Deus ter ficado distante dele. Então quando ele pedia para afastar aquele cálice, para afastar aquela experiência má que ele ia passar, tá bom? Então foi aquele momento mau. Tá bom, Cleide? A Cleide ficou com essa dúvida, explicando a ela. O cálice de Jesus foi uma experiência má. E a experiência foi ficar longe de Deus naquele momento. Bom, depois que ele passou pelo jejum dos 40 dias e foi tentado, né, pelo Satanás e não caiu às tentações, Jesus volta para Galileia. A gente está agora em Mateus 4:12, tá bom? Então, ouvindo Jesus, porém, que João fora preso, retirou-se para Galileia. E deixando Nazaré, que é onde ele cresceu, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Ele foi para a beira-mar, nessa cidade de Cafarnaum, para pregar. Ele começou a falar do reino dos céus, tá? Então ele começou a dizer: arrependei-vos dos vossos pecados, que é chegado o reino dos céus. E começava a dar, como é que eu digo? Começou a ensinar a falar de Deus, falar do arrependimento. Ele falava muito por parábolas, né? Então ele começou a falar, curar as pessoas, começou a agir como o que ele tinha feito, como que ele foi proposto para vir fazer aqui, né? Falar do reino de Deus. O reino de Deus é o que, gente? É a nossa salvação, é o nosso arrependimento e viver verdadeiramente na palavra de Deus. Por que eu insisto, assim, na palavra de Deus com vocês? Porque eu vivia bem antes de conhecer a palavra de Deus. Tinha sofrimento, né? Como todo mundo nós temos. Mas eu ainda era feliz, tá? Só que depois que eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a ter uns é isso. Aí o vale, então eu tenho que fazer desse jeito. Uns toquezinhos. Hoje eu aprendi o cara que ele chama de desbloqueio, né? Então eu tinha assim uns códigos e esses códigos me desbloqueavam em certas coisas que eu via que eu estava fazendo errado e que eu poderia ser melhor e mais feliz ainda. Se eu fizesse do jeito que a Bíblia estava assim me ensinando, né? Porque ela ensina suavemente, ela vai te dando conselhos, vai te mostrando exemplos de coisas boas, de coisas ruins, né? De pessoas que conseguiram coisas legais, outros que não conseguiram. E assim eu comecei a ler e fui vendo, cara, esse aqui eu tô passando por isso hoje, então eu vou fazer do jeito que esse cara. Então eu não vou fazer igual esse cara aqui porque ele se lascou. Então assim, né? Então tu tem uns exemplos que tu segue ou tu não segue, né? Então Jesus começou a ensinar isso, falar do reino de Deus, e tudo que ele falava era sobre a vida espiritual nossa com Deus e sobre a gente ter o domínio do nosso corpo aqui na terra. Porque o nosso corpo, ele é tipo assim, maluco, né? Então, se a gente não tiver a sabedoria para dominar a nossa mente e a mente dominar o nosso corpo, a gente faz tudo que não presta, tá bom? Vou dar um exemplo. A gente pode estudar demais, aí se prejudica, fica doente, fica com depressão, fica triste, né? A gente pode trabalhar demais, aí isolar a família, não dar muita atenção para a esposa, né, para os filhos, ou então não dar atenção para a sua vida pessoal, só fica no trabalho, aí no final da vida tu morre, trabalhou, juntou um bocado de coisa para os outros curtir e tu ficou feito besta igual um burro, trabalhando, não curtiu nada, né? Então, assim, a gente tem que ter o entendimento de que nem pode ser do mais, nem pode ser de menos. Tem que ser sempre na proporção certa. A gente tem que dar sabedoria, ela vai nos dar esse direcionamento. E a gente consegue sabedoria com a palavra, porque a sabedoria ela vem de Deus. Não é sabedoria de ler. Se fosse por isso, todo cientista, todo cara assim cheio de letra, né, letrado, seria o cara. Mas nem são cara, são cheios de doença também, cheios de tristeza. É assim, outros morrem muito. Eu conheci um cara tão inteligente, assim, letrado mesmo. Poxa, eu era fã daquele cara.
Mas ele tinha muita letra, mas muita preguiça. O cara só gostava de ler, de conhecer, mas não fazia nada, preguiçoso. Morreu pobre com fome, coitado. Morando na casa dos pais, um homem já de 40 anos. Então, assim, a gente tem que ter a sabedoria. A sabedoria é a chave, é a mãe de tudo. E que Jesus tinha porque o cara era Deus, né? Então, ele foi morar em Cafarnaum, porque lá em Cafarnaum tinha um mar. E o mar ia ajudar ele quando ele começasse a ensinar o povo. Como? O mar tem vento, né? E o vento levava a voz de Jesus para a multidão toda ouvir. Não tinha microfone, nem tinha alto-falante. Então Jesus tinha que usar da sabedoria. Como é que ele ia saber do negócio desse, né? Mas claro que ele sabia, ele é Deus, então ele já sabia que a gente ia pegar a força do vento em algum momento, ia focar num negocinho assim, e esse negocinho ia aumentar a nossa voz. Então Deus é demais. Então tudo que a gente replicou em objetos, Deus já tinha criado na natureza dele, na nossa natureza da vida, né, no nosso mundo. Então Jesus pegava o vento do mar e usava como alto-falante para poder todo o povo que se reunia lá para escutá-lo, pudesse escutar. Por isso o mar, tá? E os montes também, que ele também subia muito em monte para falar. Bom, por que isso aconteceu, fora essa questão do mar? Porque também lá no Antigo Testamento, como eu disse, o Antigo Testamento, ele é exemplos e orientações do que aconteceria, do que estava por vir, tá? O profeta Isaías falou que na terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O que ia acontecer lá? Vinha chegar o cara, ia chegar a luz, e a luz ia resplandecer para os que estavam em trevas e para aqueles que já estavam na beira da morte, sombra da morte. Vou explicar um pouquinho aqui para vocês, aqui fica um pouquinho complicado. O Isaías falou Galiléia dos gentios, porque nessa cidade da Galiléia havia um povo judeu, né? E o povo gentio, que era aquele que não era judeu, o povo pagão. O povo judeu jazia em trevas, porque não tinha ainda vindo o Messias para poder perdoar-lhes os seus pecados. Ele vivia ainda naquele negócio de sacrifício do Antigo Testamento, de viver na lei, de não comer isso, de não fazer isso, que o pecado não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vivia pela dor, né? Na carne. E não, quando Jesus veio trazer o amor de Deus, o perdão e a graça, né? E recebe quem quer, porque já deu, é só a gente querer receber, tá bom? Então ele veio e a terra dos gentios, por ter povoado com esse povo, o povo judeu se misturou, né? Então tinha povo judeu e tinha povo gentio. Povo pagão, por isso é chamada Galiléia dos gentios, tá? O povo que jazia em trevas viu grande luz. Povo judeu jazia em trevas e viu grande luz. E aos que viviam na região, que é o povo gentio, e sombra da morte, que é a segunda morte, que depois eu vou falar para vocês o que significa, resplandeceu-lhes a luz, tá? Então, nós gentios, nós que não somos judeus, nós estamos condenados à morte e à segunda morte. A morte é tranquila, é a que a gente vai sair desse corpo e vai voltar para Deus. A segunda morte é para a galera que não vai voltar para Deus. É para a galera que vai perder a vida eterna. É para quem não aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. É para quem não curte a palavra, é para quem não vive na palavra, é para quem não aceita o reino dos céus. Eu aceitei o reino dos céus, eu vivo no reino dos céus. Ai, Manuela, tu não tem dor não, tu não tem tristeza não, tu não fica doente não. Diga assim, ó, tenho dor, tenho tristeza, posso até ficar doente, mas não sou doente nem estou doente, né? Mas eu digo uma coisa a vocês, mesmo que tudo me sobreveia, eu não vou tirar a alegria do meu coração, a paz na minha vida. Eu não vou perder a minha paz. Eu não vou deixar uma noite de dormir. Não vou deixar de dormir uma noite. Não vou deixar de comer. Eu sou feliz, porque a felicidade habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim, então transmite a felicidade, a paz, o amor, a justiça. Eu procuro ser justa com as pessoas. Eu procuro ajudar as pessoas. E, gente, é tão bom. Eu fico feliz em ver a felicidade do outro, tá? E muito importante, você não fica se achando. Ai, é eu não sou eu, não. Eu faço porque Deus me usa para que eu faça. Aí eu faço. Por exemplo, eu na minha capacidade humana, jamais estaria aqui no YouTube falando isso para vocês. Nunca me imaginei em rede social falando nada para ninguém.
Mas já falei até em outros vídeos, certo dia, o Senhor me incomodou de fazer isso. Eu digo, palhaçada, essa coisa, tô ficando doida, querendo ser adolescente, palhaça, sabe? Eu pensei assim. Mas isso passou. Até que eu levei um tapão na minha cara de Jesus. Você vai fazer ou não vai fazer? Vai agir ou não vai agir? E eis-me aqui, tá? Mostro, botando meu rosto, falando o que ele tá me ensinando para falar, do que ele tá me orientando a falar. Vai ter coisas que eu não vou gostar de falar, mas eu vou falar porque é ele que tá me mandando. Vai ter coisas que vocês não vão gostar de ouvir, mas aí é que é bom porque ele tá puxando a orelha da gente e a gente aprende mais, né? E vai ter coisas que a gente vai ouvir, oh, tá certinho, se eu fazia isso e não sabia, né? Então é muito legal a gente viver na companhia de Jesus. A vocês que me conhecem, eu nunca fui uma pessoa má, né? Também não sou perfeita. Mas hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Graças a Deus, graças à minha leitura, meus estudos, graças a outras pessoas que Jesus botou no meu caminho, para que eu pudesse ver, ouvir e até me espelhar e tentar chegar ao máximo de sabedoria que aquela pessoa também conseguiu, tá bom? Então, tenha um bom dia para vocês, uma boa quarta-feira, que Jesus esteja presente e que a sabedoria entre no coração de vocês. Amém!